Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Paola, coordenadora dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores da Universidade de Sorocaba, e eu inicio agora a entrevista com o secretário de Habitação e Regularização Fundiária do município, professor Tiago da Guia Oliveira. Gostaria de avisar, a todos os participantes e aos convidados que essa reunião ocorre em parceria com a Assessoria de Comunicação da Uniso, está sendo gravada e será disponibilizada no canal da instituição no YouTube para que possa ser assistida por qualquer pessoa a qualquer momento. Agradeço os participantes e os convidados que gentilmente aceitaram participar desse evento em prol da educação. Agradeço também a equipe da revista Causo, que pela organização da entrevista hoje, a professora Lígia Mauá, e aos alunos Ana Flávia, Ana Júlia, Séries, Gabriele, Fernando, Gabriel, Guilherme, Lázaro, Laisla e Leonardo, e também a participação dos alunos André, Andressa e Beatriz, que enviaram vídeos com perguntas, assim como o apoio dos professores Fábio Morello e Rafael Neves. E agora eu passo a palavra, então, para a professora Lígia, que é responsável pela nossa revista e que vai conduzir essa reunião. Obrigada. Obrigada, Paola. Boa noite a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer também a presença de todos. O entrevistado Tiago da Guia de Oliveira. Tiago é pesquisador, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniso e secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Sorocaba. Agradecer a presença dos convidados, a Laís Granado e o Maurílio Chiaretti. A Laís é arquiteta urbanista formada pela Uniso, atua na área de projetos e gestão de obras, é membro do Conselho Municipal de Habitação de Santos e responsável técnica pelo projeto de assistência técnica para habitação de interesse social na Baixada. Maurílio é arquiteto urbanista, formado pelo Centro Universitário Barão de Mauá, é consultor técnico da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo e responsável técnico do escritório YBY, onde atua com assistência técnica para habitação de interesse social. Obrigada a todos. A gente vai começar a entrevista com essa rodada de perguntas dos alunos. A gente vai passando as perguntas e o Thiago vai respondendo. Depois a gente vai abrir uma conversa com os convidados, né? Para uma conversa, né? Um debate em cima do que a gente começar aqui com o Thiago. Então, vou começar o vídeo. Olá, boa noite. Meu nome é Lázaro Vieira Júnior. Eu estou no 10º semestre e gostaria de perguntar para o Tiago da Guia por que Sorocaba precisa de um novo plano habitacional e como era feita antes a construção de habitação para baixa renda. Obrigado. Muito bem. Boa noite, inicialmente. Muito obrigado por essa participação. Feliz, agradeço também a presença do Filho, da Laís, né, que foi me orientando, inclusive, tanto do FG quanto do projeto de extensão, que tem tudo a ver com assistência técnica, com habitação social, e o Maurílio também teve uma grande contribuição. Na época, era o presidente do SASP, né, do Sindicato da Arquitetura de São Paulo. Então, muito feliz com a presença deles aqui. Bom, respondendo, né, rapidamente, alguma questão que possa vir em outras, né? Bom, por que Sorocaba precisa de um novo plano habitacional? Na verdade, acredito que isso vale para todas as cidades, né? Pensar algo diferenciado para não ficar dependente, muitas vezes, de políticas do Estado ou do governo federal.
mas sim que as cidades tenham autonomia, que elas possam criar seus programas habitacionais conforme a sua necessidade. Por quê? Como o Lázaro destaca, né, como era feito antes. Antes, em Sorocaba, se a gente pegar o recorte a partir de 2009, é uma dependência muito grande do Minha Casa Minha Vida, ou seja, de repasses do governo federal. Então, não se tinha uma criatividade ou uma limitação ou um estudo aprofundado de um programa municipal, que aí você consegue fazer novas identificações de qualidade da construção, você consegue balizar a questão de sorteio de pessoas conforme o perfil da sua cidade, porque cada cidade vai ter o seu perfil de renda, vai ter o seu perfil de família, social, cultural, territorial, e muitas vezes um programa federal, ele é genérico nesse sentido, e ele já vem com algumas regras que são bem complicadas do município conseguir atuar. Então, é por isso que Sorocaba precisava de um novo plano habitacional. E, principalmente, dependendo como for as perguntas, se ninguém perguntar, eu falo no final, mas, principalmente, algo que não dependa exclusivamente de construção habitacional. Porque o Casa Nova Sorocaba é para construir coisa nova. Porém, aqui a gente tem 2 convidados, né, que trabalham muito com a questão da reforma daquelas casas que muitas vezes estão em condição insalubre. Então, o nosso programa habitacional em Sorocaba hoje vai atuar em 4 grandes faces, né? Tanto a parte construtiva quanto a parte de assistência técnica para oferecer essa oportunidade de planta popular, de ter um banco de materiais, nós estamos trabalhando nisso, assim como o programa de lotes sociais para oferecer lotes às famílias de baixa renda e dar um incentivo com que essas famílias consigam, famílias até 3 salários mínimos, consigam ter um lote urbanizado em área qualificada, e a 4ª vertente, que é a regularização fundiária, né? Uma das grandes ações em Sorocaba, que é a parte de você pegar aqueles conjuntos ou conjuntos construtivos, ou muito mais aqueles loteamentos clandestinos na época, né? Ocupações que aconteceram 30, 40, 20 anos atrás, e torná-los como um bairro legal. É por isso que Sorocaba precisava de um novo plano habitacional. Oi, Thiago, tudo bem? Eu sou a Andressa, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniso, estou no 9º semestre. Eu tenho uma dúvida. Qual a diferença entre o plano habitacional de Sorocaba e o Minha Casa Minha Vida? Muito obrigada. Muito bom, ótima pergunta, porque muita gente confunde isso, né? Bom, o Minha Casa Minha Vida, uma lei de 2009, vem de uma necessidade muito grande do país em 2 grandes vertentes, né? Primeiro, uma geração em massa de emprego, e segunda, a produção habitacional. Mas, como eu disse, é um programa federal que poderia, na época, ter dado um pouco mais de liberdade para os municípios adequarem a política habitacional federal para a sua realidade municipal. Então, Minha Casa Minha Vida, como que funcionava, né? A boa parte das vezes, e são os grandes empreendimentos que nós tivemos em Sorocaba de 2010 até a última entrega, 2017, nós tivemos quase que 5.000 moradias entregues em Sorocaba pelo Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Tá? São aquelas pessoas que na época recebiam até R$ 1.600, depois mudou para R$ 1.800 de renda bruta familiar. Então você já percebe que são conjuntos para um perfil único de renda, ou seja, você não trabalha com mescla social. Segundo, que boa parte dos empreendimentos, para não dizer todos, em Sorocaba todos, partiu dos incorporadores imobiliários escolherem os terrenos, irem atrás da Caixa Econômica Federal e, na época, Ministério das Cidades, com o aval da prefeitura, porque na época a prefeitura enxergava números, né? Se você vem com um construtor dizendo que, olha, vou dar 2.000 novas casas ou apartamentos para você colocar no seu histórico de prefeito, né? E vislumbra qualquer um. Então, partia de uma área privada com uma construtora, uma incorporadora, proprietário de terra, e a gente sabe, dentro do mercado imobiliário, quanto mais afastada a terra for dos centros urbanos, das áreas infraestruturadas, mais barata ela acaba ficando. E isso é um grande empecilho dentro da cidade, né? Mas, para focar na pergunta,
o Minha Casa Minha Vida não tinha essa baliza do diagnóstico. Até tinha, a Caixa exigia que tivesse um diagnóstico e tal, mas não era a cabo. Ainda mais os nossos empreendimentos que foram entregues, né? Se você pegar depois do Parque São Bento, indo para Porto Feliz, para Boituva, lá em rumo a Castelo Branco, você tem um empreendimento na rodovia, são 2 empreendimentos que lá você soma quase 20 mil pessoas, né? É muita coisa, maior do que algumas cidades da própria região metropolitana. Então, o Minha Casa Minha Vida tinha essas falhas. Dentro da política habitacional municipal agora, qual que é a grande vertente? Primeiro, nós não temos grandes recursos do governo federal. E o Casa Verde e Amarela, ele é similar ao Minha Casa Minha Vida, eles só trocaram o nome e tem algumas dificuldades maiores e eles estão mais focados na regularização fundiária. Então, o Casa Verde e Amarela não está trabalhando muito com essa questão de construção. Eles estão em teste ainda, digamos assim. Estão montando um edital teste ainda. E o nosso programa habitacional, ele não pode ficar dependente de aval de outras esferas, ou melhor, né, que outras esferas ou outros interesses passem por cima do interesse da cidade. Né? Então, qual que é a nossa ideia? A ideia do nosso programa habitacional é que nós vamos escolher os terrenos, nós faremos a parceria público-privada, que se não houver nenhuma pergunta na sequência sobre isso, eu vou falar, mas não é uma parceria público-privada, PPP, no sentido daquela lei e tudo mais. Nós estamos trazendo uma oportunidade. Nós, prefeituras, temos os terrenos públicos e as construtoras têm um interesse. Então, o que a gente faz? Uma área infraestruturada, nós doamos esse terreno e a construtora irá nos pagar em subsídio. Então, a prefeitura não quer unidade para ela. Ela quer que aquela pessoa que paga aluguel, que ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil reais de renda bruta familiar, ele consiga ir para o mercado formal. Porque hoje, se uma pessoa dessa vai para o mercado formal, ele vai ter que dar uma entrada de 40, 60, até 90 mil reais de entrada para um apartamento. Eu pergunto, quem que tem um dinheiro desse para dar entrada num apartamento de 150, 180, 200 mil reais? Né? Não faz muito sentido hoje essa quantificação bancária, além dele ter que pagar aí uma parcela de 900, 1.000, 1.200 reais, né? Então acaba ficando inviável para essa pessoa. E essa pessoa onera muito o seu tempo com o aluguel, o seu recurso com o aluguel. Então o nosso programa, diferente do Minha Casa Minha Vida, é esse, que nós vamos fazer as regras. E nós estamos utilizando o terreno público, o terreno municipal, como um subsídio para essas famílias de baixo. Oi, Tiago, tudo bem? Então, a minha pergunta é, por que o plano habitacional de Sorocaba é melhor que os outros planos? E qual que é o seu principal diferencial? Obrigada. Bom, vamos lá. Falar assim, né? Porque o plano de Sorocaba é melhor. Eu não vou dizer que é melhor, né? No sentido de comparar com outras cidades. Mas eu vou comparar com o que nós temos hoje. Casa Verde e Amarelo do governo federal e nossa casa paulista, né? A nossa casa do governo do estado. O governo do estado, só para vocês terem uma ideia, o que ele faz? Eu, prefeitura, dou o terreno para o estado. O Estado, por sua vez, ele coloca esse terreno num site, num catálogo, e se aparecer uma construtora interessada nesse terreno em Sorocaba, o Estado doa para a construtora esse terreno, a construtora faz o terreno, faz o empreendimento, e o Estado vai dar um subsídio para quem comprar. Ou seja, eu, município, eu não estou recebendo nada, porque, primeiro, eu não vou fazer o sorteio, eu não vou criar os critérios de seleção conforme a minha demanda habitacional, conforme aquele perfil de renda que eu mais tenho déficit habitacional. Eu perdi meu terreno municipal, porque eu tive que doar para o Estado doou para a construtora, e, na verdade, não é um apartamento barato. Se o Estado vai dar um subsídio para a pessoa de até 40 mil reais, um apartamento que, na pior das hipóteses, vai barato, custar 140 mil, ainda a pessoa vai ter que financiar 100 mil. Um financiamento de 100 mil reais, quanto você tem que dar de entrada
e o quanto vai ficar a parcela. Ou seja, você não atinge aquela camada da população. Então, não me interessa o programa do governo do estado. Agora, o governo federal tem o Casa Verde e Amarelo, só que até agora não lançaram edital. Hoje completamos 4 meses, né? 3 meses completos de governo, né? Em si, de 1º de abril, de 1º de março, 1º de janeiro a 1º de abril, nós não podíamos ficar parados. E como foi uma proposta do plano de governo que eu desenvolvi para o prefeito, na época candidato, nós já tínhamos que colocar em pauta, né? Então, o nosso plano habitacional, ele é bom porque ele não fica dependente de uma única questão. Ele vai atuar na regularização fundiária, na regularização das casas que não estão regulares, ou seja, trabalhar com legalização para as famílias de baixa renda, vai trabalhar com lotes sociais, vai trabalhar com possibilidade de doar materiais através de um banco de materiais e trabalhar com planta popular em parceria com as universidades. Nós estamos aguardando apenas finalizar umas questões jurídicas internas e que a gente possa, né, ir para a rua, ir para campo, que os universitários voltem aos campos e possam fazer trabalhos práticos. Aí a prefeitura vai procurar todos os coordenadores de curso e a gente vai estabelecer um convênio, porque daí um professor orientador mais um aluno vai ter essa oportunidade do contato com a família, desenvolver um projeto e doar para a prefeitura, porque dentro da Secretaria de Habitação a gente vai estar criando a parte da legalização interna, todo um movimento interno na legalização das edificações. E também os lotes sociais, né, para essa construção, e a regularização fundiária, ou seja, nós temos todo esse leque, então por isso que a gente não está focado apenas na parte construtiva, mas também permitir assistência técnica. Então, essa é o nosso diferencial, né? E o diferencial do plano de construção de apartamentos e casas é que nós, prefeitura, vamos escolher a área. Então, nós temos arquitetos, né, na nossa secretaria, inclusive nós temos 4 ex-alunos do curso de arquitetura que estavam espalhados na prefeitura, cada um num cargo diferente, e eu trouxe-os para compor o elenco da Secretaria de Habitação. Então, eles fazem uma equipe de chefia hoje para nós, todos arquitetos, arquitetas, que me auxiliam muito nesta parte das questões habitacionais. Então, nós fazemos os diagnósticos dos terrenos antes de colocar em pauta para qualquer construtora, qualquer licitação. Meu nome é Ana Flávia, tudo bem? E a minha pergunta é a seguinte: para quem se destina o plano habitacional? Qual tipo de família é contemplada ou tem direito a esse programa? Tem essa minha pergunta, muito obrigada e parabéns pelo projeto. Tiago. Muito bem, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, para quem se destina o plano habitacional, como nós já temos um cadastro habitacional realizado no ano passado e nós reabrimos para identificar, hoje, cadastrados na prefeitura, nós temos quase 70 mil pessoas. Óbvio, né? Brasil, a gente sempre tem os engraçadinhos que querem deturpar todo um trabalho sério. Então, nós vamos filtrar isso ainda. Hoje, o nosso déficit habitacional, com esses 10 anos trabalhando com habitação social na prefeitura de Sorocaba, hoje em Sorocaba o déficit habitacional deve girar em torno de 18 mil a 20 mil famílias, né? 20 mil unidades, já somando as regularizações fundiárias, né? Então a gente soma tudo. Construção, em média, para atender a população familiar, uma questão de 12 mil, 13 mil unidades. Só que a grande questão, mas onde surge todas essas pessoas? Porque aí você tem uma família de 4 pessoas, cada um faz um cadastro no CPF diferente, né? Só que na hora do sorteio, essas questões a gente vai resolver internamente, a gente vai passar um pente fino nisso. Mas para quem destina esse programa habitacional de construção, o Casa Nova Sorocaba, ele é focado no nosso público principal que não atingiu a renda suficiente para se enquadrar no Minha Casa Minha Vida e não consegue ir para o mercado formal. Ou seja, aquelas pessoas que ganham normalmente de R$ 2.000
a R$4.000. Esse é o principal gargalo, que eu posso dizer, do Brasil de programas habitacionais. Porque essa pessoa não consegue ter uma entrada de 40, 60, 90 mil reais para ir lá numa construtora, na Planeta, MRV, na Magno, em qualquer uma, ir lá e dar uma entrada, financiar no banco e pagar uma parcela de 600, 700, 800, 900 reais. Então, o nosso público alvo são essas pessoas, né? E isso a gente já identifica que nós temos um grande público que necessita disso. E por que essas pessoas? Porque essas pessoas oneram mais de 30% da sua renda com aluguel. Então, isso é muito preocupante. Então, vamos lá. Se essa pessoa consegue um financiamento, se essa pessoa consegue sair do aluguel, pagar uma parcela mais barata, porque a minha ideia é dar subsídio através do terreno para o apartamento ficar mais barato. Ela consegue ainda pagar o condomínio, consegue pagar o gás, a energia, a água e sobra dinheiro ainda daquele aluguel. Então, o que vai acontecer? Ela consegue ter um investimento maior na sua qualidade de vida, uma melhor alimentação, melhor vestimenta, uma educação melhor para os filhos, seja lá o que for. Então, você tem uma sobra de recursos que ela pode girar no mercado formal da cidade. Então, é um negócio que, né, a gente, quando é arquiteto, a gente pensa muito além simplesmente da parte construtiva, né? Então, é isso que nós estamos trabalhando nesse programa habitacional. Esse é o nosso foco, tá? Tiago, eu vou sugerir o seguinte, da gente fazer uma pausa nas perguntas, porque o Maurílio tem compromisso às 8 horas, para ele poder participar da conversa contigo. Bora. Pessoal, então, o compromisso foi adiado, então pode ficar tranquilo, porque é a rádio que a gente participa toda quinta-feira, né? Infelizmente, lá o nosso radialista está com Covid, então hoje ele não vai poder, a gente não vai ter o programa, então vamos ficar aí até o fim. Podem Obrigada, continuar Maurílio. as perguntas, tranquilo. Obrigada, então, vou continuar aqui. Só peço que me avise se o som vai voltar, porque às vezes quando abre o microfone no meio do caminho, assim, de vídeo, aí qualquer coisa eu tiro e volto de novo. Eu sou a Camila, estudante de Arquitetura e Urbanismo da Uniso, e eu gostaria de saber qual a relação do plano habitacional com as consultoras e a iniciativa privada. Obrigada. Na verdade, esse é o nosso grande foco, né, do programa habitacional. O nosso programa ele vem atuar exatamente nesta situação de parceria entre o ente público e as construtoras. Então, o que nós estamos priorizando, né? Que, através do interesse de construtoras no mercado imobiliário, ou seja, aqueles terrenos que têm um potencial de venda mercadológica muito grande, nós consigamos oferecer, dentro de um processo de concorrência pública, de uma licitação, esses terrenos. A construtora ganha. Ela ganhando, ela constrói, e para pagar o terreno público, o nosso terreno, ela vai me dar um percentual de descontos em algumas unidades. Então, vamos imaginar que de 500 unidades, ela vai me dar desconto em 100 unidades, para a gente arredondar. Então, o que acontece? 100 unidades vai ser para subsidiar. Então, algumas dessas 100 unidades, vamos imaginar assim, que 4 serão gratuitas, porque é uma questão que o prefeito entende como uma necessidade, que nós temos ainda algumas pessoas que estão abaixo da possibilidade de um financiamento. Com essas pessoas a gente vai trabalhar mais especificamente para reinserção no mercado de trabalho, a gente vai ter 1 ano e meio para prepará-las para morar no condomínio, certinho. Mas imagina que 10 unidades serão vendidas a R$30 mil. Como assim?
Como assim? Porque o resto, sei lá, um apartamento de 200 mil, os outros 170 mil, eu abati do valor do terreno que a construtora ganhou, né, de mim. Então, nós vamos começar a ter essas relações. Legal, então tá bom. Então, 100 unidades, a prefeitura vai sortear pessoas, vai selecionar pessoas, vai indicar para financiamento ou até mesmo vai ter algumas unidades gratuitas? Sim. E as outras 400 unidades? As outras 400 unidades, o mercado formal que vai vender. Qual é a grande questão aqui, né? Que alguns podem colocar em xeque. Pô, mas só isso que paga o terreno? Olha, é uma das alternativas que nós criamos, né, para essa possibilidade de fazer o que tanto a gente busca, que é uma mescla social. E não é uma mescla social de assustar, porque eu recebi mais de 16 consultoras, nenhuma questionou esse método. Por quê? Eles não entendem que é uma mescla social de você mesclar uma pessoa, um juiz de direito com um catador de latinhas, né? Sem menosprezar nenhuma das profissões. Mas não vai acontecer isso. Na verdade, você está trabalhando em apartamentos e casas de classe média, média-baixa, né? Então, vai ser uma mescla social que, isso por experiência, que alguns empreendimentos Minha Casa Minha Vida, faixa 2, para aquelas pessoas que tinham uma renda de 1.800 até 4 mil, 6 mil reais, tem mescla social. Então, assim, é uma das grandes possibilidades. Então, a nossa grande tratativa com a iniciativa privada vai ser essa. Por quê? A cidade ganha, ocupa um vazio urbano da prefeitura, que onera a prefeitura fazendo roçagem, lá normalmente tem depósito de carro abandonado, tem usuários de drogas, tem que você tem que controlar alguma ocupação que possa acontecer. Então, são terrenos que muitas vezes são de loteamentos antigos que passaram essa terra para a prefeitura, né, por obrigação da lei, e a prefeitura tem que ficar cuidando, mas não tem potencial, não tem vocação para virar uma creche, uma escola, um posto de saúde. Então, nós ficamos com esse vazio urbano. Então, essa vai ser a nossa tratativa. A prefeitura entra com o vazio urbano, a iniciativa privada entra com esse recurso e a ideia é que todos ganhem. Oi, meu nome é Séries, estou no 3º semestre de Arquitetura e Urbanismo. Eu gostaria de saber como o plano habitacional vai garantir a qualidade das moradias. Obrigada. Muito bem, Séries, porque essa é uma grande preocupação, né? Essa é a vantagem de nós termos uma secretaria muito técnica, né? E formada com engenheiro, com arquitetos, ex-estudantes do nosso curso aqui da Uniso. E a nossa grande preocupação foi realmente manter a qualidade. Como que a gente faz isso? É um processo de licitação, é uma concorrência pública. Então, uma concorrência, ela tem 2 itens importantíssimos. O termo de referência, que vai dar todo o embasamento para esse certame, né, para essa parte burocrática. E 2, o memorial descritivo. Nós não fazemos memorial descritivo dos nossos projetos? Muito bem, dentro da Secretaria de Habitação nós estamos desenvolvendo o memorial descritivo. Na verdade, já está 99,999% pronto. Por quê? Nós vamos começar a definir o tamanho mínimo do apartamento, porque essas primeiras licitações são apartamento, mas ano que vem nós teremos casas. O tamanho mínimo do apartamento, nas áreas molhadas, o que nós queremos de utilização de revestimento, né? Se vai até o teto, vai meia altura, vai só atrás da bacia, da torneira, né? Nós estamos priorizando isso, além de definir o mínimo de material construtivo, de qualidade de vedação e, óbvio, hoje, muitos dos empreendimentos que passam por processo de licitação, nós temos uma NBR, que é uma NBR
que trata exatamente do desempenho das edificações habitacionais, que é a NBR 15575 de 2013. Então, no nosso edital estará que precisa, no nosso memorial descritivo, estará que precisa cumprir a NBR 15575. Tudo bem que estou tentando afrouxar ela um pouquinho, mas é o mínimo para atender conforto térmico, conforto acústico, qualidade de vedação, das entregas de materiais de hidráulica. Então, nós vamos balizar isso. Só retomando, lembra a pergunta lá, número 1, 2, 3, que balizou muito isso? Qual é a diferença do nosso para Minha Casa Minha Vida? É esse, que nós, Prefeitura de Sorocaba, em cada edital, em cada modelo que nós vamos fazer, cada terreno, nós vamos fazer um memorial descritivo próprio. Ou seja, se a gente perceber que no primeiro ficou algum equívoco ou alguma brecha para alguma discussão, no segundo a gente melhora. Então, essa é a vantagem de ter um programa municipal. Olá, Thiago, tudo bem? Eu sou Gabriel Messias, do 9º semestre de Arquitetura, e hoje eu vim aqui te perguntar qual a previsão do plano ser colocado em prática e, por consequência, a previsão para vermos as primeiras obras. E só isso mesmo. Muito obrigado. Por mim já estaria colocado, né? Mas nós fizemos o lançamento e assim, tudo que é novo assusta, tudo que é novo causa receio, tudo que é novo precisa ser feito com cuidado. Então, o meu papel agora está sendo segurar, né, o prefeito e a opinião, né, dos contrários para que a gente consiga estruturar toda uma base primeiro. Então, o que a gente está fazendo? Toda essa questão de edital, de termo de referência, memorial descritivo, nós já tivemos quatro ou cinco reuniões com a Caixa Econômica Federal para ver alinhamento de método de financiamento, qualidades mínimas que eles exigem, que a gente vai dar uma impulsionada nisso. Se a gente impulsionar essa qualidade do apartamento, se cabe financiamento, nós tivemos um aval positivo, isso foi muito bom. Ou seja, nós estamos estruturando tudo para que nesses janeiro, fevereiro e março, nesses 3 meses completos, nós conseguimos preparar nosso termo de referência. Então, o que vai fazer? Qual é a próxima etapa? Semana que vem, quarta-feira, voltando desse feriado emendado em Sorocaba, nós já temos reunião e até sexta-feira nós já colocaremos para a secretaria responsável de licitação. A minha perspectiva e o que eu falei para o prefeito vamos dar 2 meses para licitação, entender o plano habitacional, ver os questionamentos e até o final de maio a primeira licitação tem que estar em pauta. Então, até o final de maio é a nossa previsão. Para quê? Passou maio, aí a construtora ganhou, não teve nenhum problema licitatório, nenhuma contestação, aí começa toda a parte documental, que é burocrático, porque vai envolver corporação, aí aquele terreno que era de uma situação, ele vai passar por uma incorporação, isso tem que passar pelo cartório, demora 3, 4 meses para fazer isso. Então, as nossas primeiras obras, se nós não tivermos mais problema, é difícil falar, né, essas previsões, mas com essas questões de quarentena, Sorocaba identificando ontem uma nova variante da África e complicando algumas situações, a minha previsão era que dezembro iniciariam as primeiras obras. Mas tudo vai depender de como andar esta questão de vacinação, essa questão do número de leitos, UTI, o pessoal respeitando realmente a quarentena em Sorocaba, porque o pessoal está me complicando. Então, a nossa previsão é essa. Mas, entregas 2022 para 2023, nós queremos já entregar os primeiros empreendimentos. E aí, sucessivos, né? Porque daí vai ser uma licitação em cima da outra na sequência. Boa noite a todos bem? Eu sou Fernando, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniso,
agora no 7º semestre. E é uma satisfação enorme estar falando contigo, Tiago. E eu te pergunto sobre o plano habitacional que está sendo implantado agora em Sorocaba, o quanto ele garante a qualidade do espaço público. Um forte abraço, um muito obrigado e uma ótima noite. Obrigado, Fernando. Na verdade, isso é uma preocupação de todos nós, né, arquitetos urbanistas, né, nós temos que primar por essa questão da parte urbana, né, e, querendo ou não, nós estamos tratando de uma questão condominial nesse início, né. Posteriormente, nós teremos casas isoladas, vai dar tudo certo, né, de caminhar muito bem e essas novas perspectivas que nós estamos criando para produzir casas também. Mas uma das grandes preocupações nossas no plano habitacional foi o quê? Criar, entre o aspecto da mescla social, uma discussão muito forte, né, dentro do urbanismo, que é a mescla de usos. Então, o que nós fizemos? Nós estamos decretando essas áreas como áreas de especial interesse social e, ao decretar a área de especial interesse social, cabe à Secretaria de Habitação e ao prefeito criar um plano urbanístico para a área de especial interesse social. Isso faz com que o que aconteça? Que eu consiga trabalhar e melhorar os índices urbanísticos do plano diretor. Nós todos sabemos, né? Eu mesmo dou aula no 5º semestre lá de planejamento urbano, nós sabemos das dificuldades do plano diretor de Sorocaba. É um plano diretor ainda muito atrelado ao modelo de plano diretor estratégico militar. Ele é muito travado, ele é complicadíssimo de atuar, ele baliza demais as nossas edificações, né? Inclusive, a semana passada saiu um artigo no ArcDaily, eu achei interessantíssimo, né? O quanto o plano diretor e o código de obras estão não é moldando, ele usou um termo muito interessante, moldando a arquitetura, mas assim, sabe, é meio que deixando a nossa arquitetura um pouco quadrada, sem a criatividade acaba ficando muito balizada e o desenho urbano e a qualidade urbanística se perde. Então, o que a gente fez? Dentro do Casa Nova Sorocaba, nós estamos incentivando que, ao empreendedor fazer térreo comercial, ou seja, eliminar uma parte daquele muro do condomínio e aquele muro virar comércio, ele vai ter um aumento na taxa de ocupação. Então, esse foi um dos artifícios que nós utilizamos, que nós entendemos como possíveis e que as construtoras, a hora que eles vêm, eles falam assim, cara, isso é fantástico. A gente só precisava mesmo desse impulsionamento assim para criar isso, porque ainda, mas alguns perguntam, né? Ah, mas essa área comercial é da prefeitura ou o quê? Eu falo assim, não, a prefeitura não quer nada disso. A prefeitura não consegue nem roçar o mato direito, não dá nem para ficar com área de comércio aí para ver o que dá para fazer. Vocês vão poder vender essa área comercial. Nosso intuito é que tenha uma atividade que impulsione o bairro, que faça essa rotatividade do bairro, né? Então, esse foi um dos trabalhos que nós fizemos para ter essa qualidade urbanística. E óbvio, princípio básico nosso, né? Identificar as potencialidades do bairro através das análises urbanas. Então, levantar aonde estão os equipamentos públicos. Nós levantamos junto às outras secretarias a questão de preservação ambiental, junto à Secretaria do Meio Ambiente, a questão de infraestrutura de saneamento junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Aqui em Sorocaba é uma autarquia que cuida disso, né? Praticamente a Secretaria de Saneamento, para ver a capacidade de suporte, capacidade de carga, se tem essas redes já instaladas. Nós analisamos a questão de trânsito, nós analisamos coisas que arquitetos urbanistas fazem naturalmente, né? Então nós primamos por isso, além de não pegar terrenos em áreas de expansão urbana que se tornariam novamente pontos de especulação imobiliária ao longo do percurso. Então nós tomamos esse cuidado para o trato urbanístico. Olá, Thiago, tudo bem? Meu nome é André Dallon, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo aqui da Uniso, estou no 9º semestre. E minha pergunta para você é com relação ao plano de habitação, só que é mais voltado para essa parte de habitação de interesse social.
como que o plano ele lida com essa habitação para os dias de hoje, com as necessidades que nós temos hoje, como a distância dos serviços, como suporte à moradia? Muito bom, muito bom. Vem justamente a somar aquilo que a gente estava falando, né? Da qualidade urbanística. Ou seja, dentro do plano habitacional municipal, né, o Casa Nova Sorocaba, a gente tem uma preocupação enorme com essa questão do espraiamento da cidade. Né, que, infelizmente, óbvio, quando Minha Casa Minha Vida, um programa do governo federal, ele traz umas situações genéricas, ele não vai lidar com cada município, cabe a cada prefeito entender isso, né? E balizar essas questões. Como agora é um plano municipal e nós estamos fazendo o diagnóstico das áreas, identificando as áreas, a principal virtude é exatamente se preocupar com essas distâncias. Então, nós fizemos diagnósticos apurados dessas áreas e estamos constantemente fazendo esses diagnósticos para identificar as distâncias dos pronto-atendimentos, das UBSs, das escolas, das creches, dos eixos de trabalho, dos eixos do BRT, né? Então, esses nossos primeiros terrenos identificados são na Zona Norte de Sorocaba, porque é onde nós temos o maior déficit habitacional, é onde se concentram mais da metade da população de Sorocaba, mas com baixa densidade nos bairros. Então, nós começamos a identificar essas potencialidades. Né? Então, o nosso trabalho principal é ter, primeiro, essa relação da infraestrutura existente, de toda a questão de uma possibilidade de pertencimento daquela população que vai para aquele empreendimento e algo que é o diferenciado, né? Não é porque você foi sorteado que você precisa ir para aquele empreendimento, porque você vai comprar. Lembrem-se, o Minha Casa Minha Vida, ele é comprado, ele não é doado. A pessoa paga 10% da sua renda familiar para aquela unidade, né, durante 10 anos. Né? Depois reduziu um pouquinho esse valor no final do governo da Dilma, acho que no primeiro ou no começo do segundo mandato, mas você vai ter essa possibilidade de escolha. Se você for sorteado no primeiro, você fala assim, não, lá eu não quero, eu já tenho uma creche aqui, escola aqui, vou continuar alugando. Sem problema, né? É uma escolha que a gente dá. Mas a nossa preocupação com esse espraiamento existe, né? Isso é claro e evidente, porque a cidade não suporta mais ter alavancagem de expansão de rede de água, ter que aumentar sua condição de transporte coletivo, que não resolve a mobilidade urbana, só complica, e aí você vai ter mais incidência de carros, mais abertura de vias, mais viadutos, mais isso, mais aquilo. Visto os projetos que nós já estamos em andamento do governo passado, né? Aqueles viadutos que vão causar sérios problemas na parte de baixo. E a gente sabe o que acontece embaixo do viaduto, né? Eu estou cursando o 10º semestre no curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Sorocaba. As minhas perguntas são: que outras iniciativas precisam ocorrer para o sucesso do plano Casa Nova Sorocaba? E quais outras áreas ela envolve com relação ao poder público e ao poder privado? Obrigado e boa sorte. Obrigado, Leonardo. Quais outras iniciativas, né? Programa habitacional. Olha, a primeira dificuldade que nós estamos enfrentando é assim, a crença, né? A crença interna, né? Porque assim, o prefeito acredita, eu acredito, nossa secretaria acredita, mas é óbvio, né? Dentro de qualquer empresa, e o serviço público não é diferente, nós temos os descrentes ou aqueles que querem que dê errado, né? E torcem para dar errado e tentam fazer com que dê errado.
Então, um dos nossos empecilhos está sendo algumas tratativas internas. E a gente esbarra, muitas vezes, na morosidade do serviço público, principalmente, e aí vou defender a minha classe, né, de servidores públicos, que a gente tem muito trabalho para poucas pessoas, né? Então, isso acaba gerando uma morosidade ainda nos processos internos, né? Isso acaba dificultando um pouquinho para esse sucesso mais rápido. E, além do que, óbvio que um dos pilares do Casa Nova Sorocaba é trabalhar com as áreas institucionais. Se nós pegarmos o final de 2019, ninguém poderia utilizar as áreas institucionais no estado de São Paulo ou no Brasil para fazer empreendimentos habitacionais, porque só pode ser utilizada para construções institucionais, creche, escola, UBS, centro cultural, etc. No início de 2020, houve uma aprovação de uma emenda constitucional na lei orgânica do Estado de São Paulo, né, a Constituição do Estado de São Paulo, a Constituição Bandeirante, perdão. E essa emenda constitucional na Constituição do Estado permite que empreendimentos habitacionais de interesse social de cunho municipal possam ser instalados nas áreas institucionais. Então, quando deu esse estalo, aproveitamos isso e criamos essa ideia. Então, a gente depende disso, em boa parte. Nós temos áreas públicas nossas, municipais, bens dominiais? Temos, mas não são a maioria. Então, o que a gente depende de outras esferas? Que esta mudança na emenda constitucional do Estado foi questionada pela Procuradoria-Geral da República e está na mão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, acho que fala Weber, Rosa Weber, para verificar a constitucionalidade ou não dessa medida. Por isso que nós estamos correndo, nós vamos fazer as licitações enquanto eles não julgam isso. Mas essas questões, né, que envolvem para o sucesso, eu acredito que é muito mais esses fatores externos, essas variáveis que podem mudar, né? Se o Supremo Tribunal Federal decidir que não vale, eu vou ter que trabalhar com menos áreas. A gente tem áreas? Temos. Eu vou ter que buscar recurso, muitas vezes, para desapropriar áreas. Dá para fazer, né? A gente cria, a gente inventa, a gente faz inovação, não tem problema nenhum. Dificulta um pouco mais. Mas eu entendo assim que uma outra questão é esses fatores externos, né? As pessoas que não querem que dê certo e podem, mas não conseguirão boicotar o programa, principalmente internamente na prefeitura. Por isso que nós estamos tomando todos os cuidados, todas as tratativas. Quando a gente envolve órgão público, quando a gente envolve projeto público, tem que ter muito cuidado. Não é igual na iniciativa privada que você tem uma ideia, vou colocar em prática, não deu certo, que pena, né? Não deu certo. No público não existe isso. Nós temos um negocinho chamado Ministério Público, que fica na nossa cola, né? Se alguém aqui, qualquer um de vocês, hoje estamos em mais de 50 pessoas aqui, se qualquer um, a hora que a gente lançar uma licitação, vocês enxergarem que é um problema para o município, vocês podem entrar no Ministério Público e tudo pode ir por água abaixo, né? Então, se for comprovada alguma real problemática que possa acontecer para a cidade, lesar os cofres públicos, alguma coisa assim. Então, essa é a maior dificuldade. Agora, o envolvimento com a iniciativa privada, que era a minha preocupação, era o aceite das construtoras. Isso foi fantástico. Todas deram opiniões, deram ideias. Foi uma construção conjunta, foi muito bom, porque algo surgiu daqui, o prefeito colocou algumas questões que ele queria, algumas metas, principalmente os apartamentos gratuitos, as casas gratuitas. Levei para o pessoal da secretaria, nós fomos adaptando, chamamos as construtoras, adaptamos mais, chamamos a Caixa Econômica Federal, adaptamos mais, né? Então, ou seja, é uma construção de vários braços. Então, para dar errado, assim, um percentual muito baixo. Por isso que nós estamos confiantes mesmo nessa licitação aí na metade do ano e
as primeiras obras para o final do ano, começo do ano que vem. Obrigado, Leonardo. Olá, meu nome é Ana Júlia, eu sou matriculada no primeiro semestre de Arquitetura e Urbanismo, e a minha dúvida é, como uma instituição de ensino, como por exemplo a própria Uniso e o curso de Arquitetura, poderiam contribuir e participar no projeto? Obrigada pela atenção e parabéns pelo projeto. Muito obrigado, Ana Júlia, muito obrigado pela pergunta, né? Muito boa. Primeiro, lembrando, o nosso plano habitacional ele é maior do que somente o Casa Nova Sorocaba. Um deles, o nosso grande trabalho junto aos universitários, junto ao curso de arquitetura, será através da assistência técnica, permitindo que os universitários, permitindo que os professores, permitindo que os servidores públicos da Secretaria de Habitação entrem em contato, tenham essa vivência prática desses bairros que já tiveram a regularização fundiária finalizada. Ou seja, são bairros que já têm a titulação do terreno, mas a casa não está legalizada. Ou seja, sem a casa estar legalizada, a pessoa não consegue o básico. Vender, passar para herdeiros através de um inventário, alguma coisa assim, e muito menos consegue financiar materiais de construção. Ele não consegue ir atrás de um construcar, por exemplo. Né? Então, nós estamos tendo essa preocupação. Por quê? Além de legalizar as casas, nós queremos que os estudantes façam uma espécie de desenvolvimento de patologias que possam ser identificadas nessas casas. Esse é um dos trabalhos para os estudantes. Lógico que essa vertente da assistência técnica estava tudo certinho, estava tudo lindo, maravilhoso, só que aí a pandemia apertou e nós tivemos que ceder nossas emendas parlamentares. Mas eu ia conseguir fazer um projeto de assistência técnica em Sorocaba, através de emenda parlamentar, para pagar, repito, pagar arquitetos urbanistas para fazer projetos, comprar materiais e executar obras. A gente tinha feito uma média aí de 20, 30 casas, uma média aí de 6 mil a 10 mil reais por família. Mas, infelizmente, para ceder para a saúde, que é o momento principal do momento, todos nós secretários cedemos nossas emendas parlamentares e nós perdemos esse recurso para habitação, foi para a saúde, mas que já estamos colocando no nosso plano plurianual para que os próximos 4 anos Sorocaba tenha recurso para contratar por licitação escritórios de arquitetura que trabalhem com projeto, compra de materiais e execução de obra. Esse só para finalizar a parte da assistência técnica. E segundo, o trabalho com os estudantes dentro do plano habitacional. Também tive que ceder uma emenda parlamentar no valor de 20 mil reais. Nós estávamos elaborando 2 editais de concurso público para estudantes. Um para desenvolvimento de uma casa e um loteamento aberto, e uma casa em wood frame e o outro em steel frame, porque nós iríamos usar este projeto com premiação de 10 mil reais para vencedores. Lógico, estudante com o professor, né? E o professor ia levar uma boladinha nessa também. Nós iríamos usar esses projetos vencedores para abrir a licitação para criar o Casa Nova Sorocaba de metodologia alternativa. Por quê? Nós tivemos não uma, não duas, não 3, mas várias construtoras que apareceram interessadas em aproveitar metodologia alternativa, seja pré-moldado, seja casa pré-moldada, seja wood frame ou steel frame para fazer esses projetos. Né? Então a gente aproveitaria isso. Então seria a nossa participação maior dos estudantes, né? Seja através de concurso público de projetos, seja com esse trabalho de visitar as casas, medir, desenvolver o desenho de legalização e um laudo de patologias para que a gente possa identificar as necessidades dessas casas e, posteriormente, desenvolver e contratar profissionais para
elaborar o projeto arquitetônico. O estudante não faz projeto arquitetônico, né? O estudante faz levantamento, estudo, por enquanto, né? Mas profissionais que fizessem o projeto, compra de materiais e execução da obra. Então, acredito que para esse ano, infelizmente, muita coisa foi comprometida. Nem a LOA ainda dos federais, dos deputados, que eu estou aguardando um bom dinheirinho vir aí, que foi prometido para nós, não foi aprovada ainda, está tudo travado que for de emenda parlamentar, e nós tivemos que ceder essas emendas parlamentares municipais para uma boa causa, que é para usar na saúde. Mas para o ano que vem promete. Né? Principalmente eu trabalho com os estudantes, porque não é possível. Ano que vem a gente vai ter que fazer coisa presencial, né? Acho que a gente consegue, né? Depois de tanta vacinação, tantas coisas, acredito que ano que vem a gente tenha novas perspectivas. Tá bom? Obrigada, Thiago. A gente recebeu perguntas também pelo Instagram do curso, só que elas sumiram. Então, eu lembro que até uma eu achei engraçado porque não era sobre o plano habitacional, era sobre o projeto. Acho que era quase dúvida de aula direto contigo. Só que eu não sei onde é que isso foi parar. Então, se alguns dos alunos que colocaram lá no Instagram, na caixinha de perguntas, estão aqui hoje, se quiser levantar a mãozinha para fazer a pergunta, peço desculpa, não sei o que houve, que elas estavam todas bonitinhas lá e sumiram. Então, agora eu passo para a Lígia, que vai conduzir para a segunda parte aí da nossa entrevista. Obrigada, Paola. Obrigada, Thiago, pelas tantas respostas. Acho que tem bastante assunto para a gente continuar essa conversa. Eu vou passar a fala para os convidados, para a Laís e para o Maurílio, fazer pergunta ou qualquer comentário que eles queiram fazer a respeito do plano habitacional e também dos assuntos tratados aí nas respostas do Thiago. Boa noite. Queria primeiro agradecer o convite, estou super feliz de estar aqui. Me formei na Uniso, né? E fui uma das pupilas do Thiago, aí a gente foi tanto no projeto de extensão, em assistência técnica, quanto no TFG também, e também com foco em assistência técnica. E aí eu acho muito interessante esse lance de unir, né, os estudantes junto com esses projetos, não sei se através de extensão universitária, não sei como é que seria, mas assim, isso é muito interessante, né, já colocar os estudantes em contato, porque isso já, se a pessoa se encanta mesmo, e é uma área que a gente se encanta, essa área de habitação de interesse social, depois que você está, acho que é difícil de sair, então, se a pessoa se encanta, ela vai, né, ela encontra dentro da universidade, que foi o que acabou acontecendo comigo. Eu, dentro da universidade, encontrei o que hoje, uma das áreas que eu atuo. Uma coisa que eu achei interessante também é a questão de não tratar só o déficit habitacional, né? Porque grande parte da política pública pensa em construir, e trata só a questão do déficit, não tratando a inadequação habitacional. Então, eu só queria trazer uns dados que já são antigos, já mudou isso, né? Eu estou trazendo dados de 2015, mas assim, 6 milhões de habitações é déficit habitacional, 14 milhões é inadequação. Então, é mais que o dobro inadequação. Só que os recursos vêm para a questão do déficit. Então, para déficit habitacional, 243 bilhões, isso vindo do programa Minha Casa Minha Vida entre 2009 e 2015, e para inadequação, 39 bi. Então, assim, a gente vê que é o dobro e que de grana é muito menos da metade, assim, né? E aí, esses 39 bi veio do PAC entre 2007 e 2015. Então, assim, eu acho muito interessante unir dentro desse plano de habitação todas essas outras vertentes que são fundamentais para o desenvolvimento das cidades, né? Uma coisa que eu fico aqui nervosa vendo é porque aqui em Santos a gente não tem secretaria de habitação. Então, vendo todo esse projeto que o Thiago está lançando junto com a prefeitura aí de Sorocaba e tal,
me gera uma inquietação e um desespero da gente não ter isso aqui na cidade, né? Porque Santos eu estou em Santos, né? Eu me formei em Sorocaba e logo voltei para Santos. E aqui a gente, por mais que a região metropolitana da Baixada Santista são 9 cidades, Santos é o polo e não tem secretaria de habitação. As outras cidades, a maioria tem só Peruíbe e Santos, dessas 9 cidades que não tem. E aí fica muito capenga o sistema, né? A gente depende de N fatores e a conta acaba que nunca fecha e as famílias de baixa renda não são atendidas ou bem atendidas aqui. A gente acaba indo muito para o mercado formal mesmo, né? Então, isso de ter unidades gratuitas, os subsídios, é muito importante, por mais que ainda não seja um número ideal, ainda de 500 unidades, 400 ser para mercado formal, ainda é um número muito grande, né? Certamente a gente queria que fosse metade para as famílias de mais baixa renda que não se enquadram nesse mercado formal. E aí eu queria também fazer uma pergunta para o Tiago, que eu estava vendo sobre o programa Casa Verde e Amarela, e essa questão do dólar, que está quase R$6, pandemia, economia, todas essas questões que estão afetando também, gerou um aumento no custo dos materiais de construção. E aí eu estava vendo que está fazendo com que as empresas os novos projetos dentro do programa Casa Verde e Amarela, eles não estão conseguindo e preferem desistir do programa por conta do alto custo do material de construção. E aí eu queria entender se isso foi levado em conta, como que você enxerga essa questão do preço do material de construção e a posição das construtoras nisso. Uma outra questão que eu queria levantar também que eu vi uma entrevista do prefeito aí de Sorocaba falando sobre que vai ter área gourmet, piscina, elevador. E uma grande preocupação é que muitas das famílias vão para os predinhos e não conseguem pagar os condomínios, não conseguem arcar com as contas de água, luz. Então, eu queria entender se isso foi uma preocupação para vocês, como que isso funciona, como que vai ter piscina, elevador e tudo mais, e um baixo custo para os moradores conseguirem se manter aí. Acho que por enquanto é isso. Muito bem. Você falou tanto. Você só repita um pouquinho da primeira questão, só para eu lembrar o que é. O que era Thiago, então... Não, brincadeira. A questão do aumento do custo do material de construção. Ótimo, já lembrei. Então tá bom, isso aí, isso é importante. Bom, obrigado, Laís. Uma satisfação falar contigo, né? A gente trabalhou bastante aí na universidade, fica também, né, uma questão que, quando tiver novamente os projetos de extensão, né, práticos, a gente consegue, através do curso de arquitetura, promover isso. Mas o aumento dos materiais de construção, isso é um empecilho gigantesco para todo mundo na construção civil nesse momento. O Brasil acabou o plástico, teve que começar a importar petróleo para fazer plástico, né? Hoje você vai comprar um espelhinho de tomada, está caríssimo, o conduíte está caríssimo, o aço está caro. O que nós pensamos? Compra em grande quantidade. Então vamos imaginar, dentro do nosso programa, Laís, como que eu atraio as construtoras? Incentivando aquela maior taxa de ocupação, seria utilizar o térreo comercial, uma parte desse térreo. 2, como é uma AES, eu vou criar o plano urbanístico através da Secretaria de Habitação. Nós vamos pegar o ponto de outorga onerosa e nós vamos colocar a outorga onerosa gratuita naquele terreno. Então, o que acontece? O plano diretor, ele permite a outorga onerosa. Então, vamos pegar uma ZR3, que o coeficiente de aproveitamento é 2. Então, a outorga onerosa é de 1. Então, o CA passa para 3, ou seja, ele aumenta para 3 vezes o potencial construtivo daquele terreno do Casanova Sorocaba. Então, isso faz o quê? Que, ao construir mais, ele venda mais e
possivelmente, ele nessa conta de comprar mais materiais, ele consegue negociar mais na hora da questão do valor, tá? Isso é algo que a gente usa como uma justificativa, porque muitos questionaram, né, principalmente os mais utópicos, sobre a outorga onerosa, mas a construtora tinha que pagar a outorga onerosa, porque vocês têm que colocar medida mitigadora para as construtoras, mesmo vocês tendo colocado todo esse diagnóstico, tem que ter mitigação, a construtora tem que pagar. Ou seja, tudo fazendo Gente, não fecha a conta. Não fecha a conta. Se você pegar o percentual que é gasto dentro de uma construção, é inacreditável o quanto se gasta de incorporação, de terreno, documentação, aprovação, impostos. É uma soma que, na verdade, o lucro ele é muito baixo. Tanto que nós temos muitas construtoras que trabalham no limite, às vezes acima do limite. Ela está construindo um para pagar o outro que ela está vendendo. É incrível isso, né? Desculpa, ao contrário, né? Ela vai construir um para pagar a dívida do outro, da outra construção, né? Então, uma das ferramentas para driblar esse problema econômico que nós estamos tendo e atrair as construtoras para nós e não para outros terrenos é esse aumento do potencial construtivo. E entendendo que mercadologicamente você consegue uma negociação muito maior na hora de você comprar aço ou comprar conduítes, por exemplo, ou tubulação de esgoto, né, para fazer o saneamento em maior quantidade. Então, esse é um dos potenciais. E dentro desse potencial construtivo, Laís, já emendando para o seu segundo questionamento, que seria a questão de você ter elevadores e tal. A maioria das construtoras se interessam por isso. Eles não querem mais o térreo mais 3, que em Sorocaba não exige elevador. Então, eles interessam fazer as torres maiores, aproveitar o potencial construtivo que o plano diretor lhe permite, e, inclusive com a outorga onerosa, né? E isso faria, qual que é o nosso interesse? Que para bancar esse condomínio, ele ficaria caríssimo, né? Colocar a piscina, tal, mas a gente compensaria com a área comercial e uma lei específica para a questão tanto tributária quanto a questão condominial das nossas unidades prefeitura. Porque lembra a comparação que você fez? 100 para 500, ou seja, o construtor está ganhando um elevadíssimo, um terreno de alta capacidade de vendas. Eu, prefeitura, posso desonerar as minhas questões condominiais, né, visto que é uma demanda da prefeitura, porque nós iremos amarrar isso para não ter fraudes, né, para que não tenha esses problemas da pessoa conseguir o financiamento, conseguir um benefício da prefeitura através do terreno público, o subsídio, e daqui um ano ela vende e fica por aí, ou seja, está entendendo que até o próprio construtor poderia ter interesse em comprar essa unidade, né? Então, o que acontece? A gente vai amarrar em contrato isso para que essa unidade seja vinculada à prefeitura, meio que um direito de preempção do Estatuto da Cidade. Então, através do direito de preempção, você vai vender, você vai alugar, então você vai primeiro consultar a prefeitura. Obrigatoriamente, isso vai estar averbado em cartório. Então, isso vai ser regulamentado, né? Então, são alguns critérios, óbvio, né? Alguns empreendimentos podem ter essa capacidade de criar um sistema de lazer, algo assim, pode ser, para ter um poder maior de venda, né? Uma capacidade maior de venda. Laís. Então, mas não se preocupe, nós estamos tratando disso com muita minuciosidade, porque é uma preocupação. Essa é a vantagem de ter uma secretaria com um monte de arquiteto, né? Então, cada um vai jogando um monte de coisa lá e a gente vai conseguindo esmiuçar um pouquinho melhor o nosso programa. Tá? Maurílio, chamar você para fazer suas considerações.
Bom, primeiro agradecer o convite, muito feliz aqui de estar de novo aí com os trabalhos da Uniso, ter acompanhado aí desde 2014, né, quando conheci a Laís, a gente teve aí o SERES, né, o Seminário Regional de Ensino, participamos também da Semana de Arquitetura, e depois eu lembro e recordo muito da reunião que a gente recebeu lá no sindicato, né, em que a Laís, o Thiago e mais um conjunto de estudantes aí nos visitaram e fico muito feliz de poder ver assim que todas aquelas ideias estão dando para frente, né? Thiago aí assumindo um papel importante na prefeitura, né? Não esquecendo da origem, chamando os arquitetos, chamando a universidade, então tá de parabéns mesmo, assim, eu vejo que há muita dedicação, né, para melhorar aí, para resolver os problemas da cidade. Bom, o Thiago ele passou por vários assuntos, né, vários pontos da política habitacional. Vou fazer uns comentários mais gerais aqui e depois tentar aprofundar um pouco mais uma pergunta na questão da assessoria técnica e da regularização fundiária, né? Bom, primeiro que as cidades, né, o Brasil, as cidades elas têm muitas dificuldades estruturais, né, tanto da gestão, dos recursos, a gente tem um pacto federativo que concentra muitos recursos na esfera federal, e também, né, a forma como a terra foi sendo dividida, como as cidades foram crescendo, né, realmente dificulta muito a gente conseguir resolver o passado e também prever soluções para o futuro, né? O PLIS, o Plano Local de Habitação de Interesse Social, é muito isso, né? Ele prevê como vai resolver aí nos próximos 30 anos, não só o déficit atual, mas aquele que virá. Então, a gente tem aí, além dos problemas existentes, os problemas que virão no futuro, né? E um dos grandes problemas que eu acho que gera a precariedade habitacional, a falta de habitação, falta de um lugar para as pessoas, né, nas cidades, é a relação salário e custo da construção. Enquanto a gente não tiver, né, uma relação diferente do preço da terra e do custo da construção com relação ao salário, enquanto a gente não aumentar salário, as pessoas vão procurar o que há de alternativa, né, o que há de mais barato. E no caso é a ocupação de áreas periféricas, de áreas não valorizadas, de áreas públicas, principalmente, né? Então é um problema assim que independente não vai caber, os municípios não vão conseguir resolver isso sozinhos, né? Acho que é um problema nacional. E enquanto nação, também a gente discute pouco a arquitetura, né? A arquitetura não está na pauta do Brasil, não está na pauta da saúde, por exemplo, não está na pauta da economia, da geração de empregos, da qualidade de vida. E isso cria muitas dificuldades para a gente, né? Quando a gente coloca, como o Thiago falou, aí, uma ideia nova, a gente tem barreiras culturais, barreiras assim da compreensão mesmo de tudo aquilo que a gente pode fazer, né? Bom, de toda a política que o Thiago comentou, né? Eu acho bem interessante na parte em que a gente envolve aí os arquitetos em soluções alternativas, né? Em desenvolvimento tecnológico. Eu acho que talvez seria o caso de pensar soluções de bioarquitetura, de permacultura, que possam ser mais baratas em relação aí aos materiais padronizados aí do mercado, né? E isso a universidade pode ajudar muito. Inclusive, eu tenho feito um trabalho no Grajaú, que tem lá na favela o Morro da Mandioca, são 3.000 famílias que moram lá, e existe assim uma possibilidade muito grande de aceitar, né, soluções novas por conta da falta de alternativas mesmo, né? E num trabalho que eu tenho feito aí junto a uma cooperativa em Americana, a cooperativa Braço Forte, a gente também já está com 2 máquinas de solo cimento.
Então, uma primeira pergunta que eu faria é com relação à produção de materiais. Se foi pensado alguma coisa, né, a nível local, em que, de repente, a própria população possa participar, né, gerando emprego, gerando riquezas e etc. Né? Uma indústria local de materiais e de soluções arquitetônicas. Né? A outra coisa, dentro da política habitacional, foi falado muito das PPPs, e elas podem, né, eu acho que, enfim, todo o mercado, tudo tem que participar da produção da cidade dentro de uma política pública construída com interesse público, com participação popular. Não dá para excluir o mercado. Mas, quando a gente tem, por exemplo, associações comunitárias e que têm cadastrados, ou movimentos de moradia que têm cadastrados demandas, né, é possível oferecer uma equipe técnica de assessoria técnica, de arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, né, que acompanhem a elaboração do projeto junto às famílias, junto às suas lideranças e representações, e depois passa para a construtora executar, né? Então, eu queria saber que basicamente o Minha Casa Minha Vida Entidades, se isso está previsto também no plano e como que se pretende implantar. Com relação à regularização fundiária, né, na verdade, a lei de regularização fundiária é uma lei para regularizar a grilagem no Brasil das grandes áreas, né? Mas ela também oferece instrumentos, né, para regularização de interesse social, o que facilita uma série de procedimentos que antes travavam, né? Principalmente relacionados aí ao meio ambiente e à propriedade da terra. Mas ela é muito cara, né? Muitas vezes tem que, no caso da social, completar a infraestrutura, não sei exatamente a quantidade qual a necessidade aí na cidade de Sorocaba, quantas comunidades precisam ser regularizadas. E isso gera custos, custos altos, inclusive. E a regularização específica, ela, por sua vez, ela gera receita para o município, né? Porque ela vai ter que pagar as compensações, vai ter que pagar multas pela execução irregular, enfim. Então, seria possível construir um mecanismo de captar esse recurso da regularização específica, né, e levar ele para a regularização social, talvez através de um fundo de regularização e assistência técnica, por exemplo, né? Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes assim, o recurso que o nosso setor arrecada para o município, ele vai para a conta geral do município, ele não vai para a secretaria onde o Thiago está. E aí o Thiago fica correndo atrás de emendas e tal, né? Por exemplo, o ISS da construção, ele deve ter um valor, uma arrecadação significativa na cidade, né? Porque uma fatia desse ISS não poderia, por exemplo, ir para o fundo para contratar arquiteto. Então, terceira e última pergunta aqui para a gente ouvir, se há previsão de fundo, né? E se de um fundo que pudesse transferir o recurso, né, das famílias de mais alta renda para as famílias de mais baixa renda. E aí conseguir implantar, né, as obras de infraestrutura e todo o trabalho social que tem que ser feito nessas comunidades. Né? É isso. Muito obrigado, Maurílio. É uma satisfação a gente poder conversar um pouquinho mais, né? A gente já teve várias trocas de experiências, tanto na Uniso quanto lá no SASP. Eu acho muito válido, né, pelo trabalho realizado junto aos arquitetos, um grande incentivador também da Laís partir, né, para essa área. Então, hoje eu tenho uma ex-orientanda, uma ex-aluna do nosso curso de arquitetura trabalhando com assistência técnica, captando recursos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Então, eu acho que isso é espetacular. Bom, vamos lá. Eu acho que, nossa, teve umas contribuições muito interessantes aqui, principalmente da REUB, eu vou deixar por último, mas algo que é bem interessante, né? Esta questão do material local. Nós realmente temos essa preocupação e nós estamos em trabalho exatamente dentro do nosso programa de assistência técnica, né?
que seria para trabalhar os lotes. Então, hoje a gente já está parcelando algumas áreas públicas para transformá-las em lotes sociais, doar para as famílias de baixa renda. Nós já temos uma lei aprovada, agora a gente vai criar um decreto para regulamentar a parte de sorteio, para quem destina, uma série de critérios, tal, para atender aquelas famílias mais necessitadas mesmo. Trabalhar com a questão da planta social específica para cada família, isso é levar realmente o arquiteto, o servidor público, junto com o estudante, lá com a família que vai receber aquele lote para desenvolver um projeto que seja a cara daquela pessoa, naquele bairro, etc. E, recentemente, eu vou falar que recentemente, uns 30, 40 dias atrás, nós tivemos algumas primeiras reuniões a respeito da nossa usina de reciclagem de materiais da construção civil. Então, a nossa ideia seria ampliar a usina que nós já temos, fomentar empregos, né, nessa usina, para que nós aproveitemos esses materiais da construção civil, nós vamos desafogar o nosso aterro de inertes e, principalmente, gerar uma possibilidade de blocos e até mesmo outros materiais de construção para alimentar o nosso banco de materiais. Nós estamos criando uma lei para delimitar o nosso banco de materiais, tanto para receber doações, materiais novos, quanto para ter um estoque desta parte de materiais alternativos, né, construído através da reciclagem. Então, isso é um primeiro afinamento que nós estamos colocando em prática aí nesses primeiros meses. A gente entende que a gente tem uma estrutura, ela não é utilizada ao seu máximo, a sua exploração, então nós temos essa perspectiva muito boa. A parte construtiva em si, do Minha Casa Minha Vida Entidades, eu entendo que foi a melhor parte do Minha Casa Minha Vida, né? E talvez pouco explorada, pouco recurso, não sei, né, o que acontece, porque muitas vezes ele não tem aquela visibilidade para o prefeito, né, para os entes públicos, tantas construções, entregamos 1000 moradias, né? Não, mas com que qualidade, né? Com que pertencimento essa moradia, né? Então, essa questão de identificar o potencial das famílias, o primeiro passo a gente deu com o cadastro. Então, no nosso cadastro, já identifica o perfil familiar, a renda, aonde essa pessoa está morando, se ela aluga, se ela mora no fundo, para a gente filtrar inicialmente. Dentro da Secretaria, nós temos 2 assistentes sociais, nós temos esse trabalho importante que a gente desenvolve também, né, na regulação fundiária paraleira atrás das famílias, mas isso pode ser um grande ganho para a gente potencializar o nosso programa em alguns terrenos, principalmente os menores, para ter esse aspecto mais direto com a família, né? Porque a nossa preocupação é essa, né? Não adianta eu sortear e a família não sentir parte daquele espaço e, ao mesmo tempo, não representar aquilo que ela almeja na figura de projeto. Por isso que os nossos projetos, a ideia é melhorar cada vez mais. Quem sabe, numa próxima licitação, a prefeitura parte com o escopo de projeto, né? Esse que talvez seja o nosso próximo passo do programa. Nós partimos já com o projeto e muitas vezes até com as pessoas já sorteadas que vão para aquele projeto, porque aí a gente já consegue trabalhar com isso, né? Com uma identidade mais própria. Isso pode ser um grande ganho para terrenos mais enxutos, né? Terrenos mais pontuais. Eu acredito que possa ser um ganho espetacular na parte do projeto. A REURB, né, que eu acho que aqui dos estudantes poucos têm contato com isso, mas é algo que realmente muitas vezes, né, e a gente identifica muito isso trabalhando no serviço público e agora nessa oportunidade, né, de estar montando a nossa equipe da regularização fundiária, que tem uma atuação fantástica há anos. A gente bate de frente, né, Maurílio, porque assim, nós somos técnicos, nós somos a única secretaria das 22 do governo que somos 100% de concursados, 100%, do secretário ao auxiliar administrativo, todos concursados. Então a gente é muito técnico, tem uma visão muito técnica, porque a gente enxerga o hoje para o amanhã, para daqui 20 anos, quando a gente já ainda tiver no serviço público. Então a gente enxerga assim que
a gente vê muita maldade por parte de algumas questões de regularização fundiária. Muitos aproveitadores que utilizam de algumas inocências, outros não são tão inocentes, né? A questão da grilagem é complicadíssima e ela não para, vai, e assim, então está sendo um grande empecilho essa continuidade. E para nós técnicos, a gente tem os núcleos que são antigos, 30, 40 anos atrás, que já são consolidadíssimos, que são pessoas que ali já passou da avó, passou para o filho, que hoje está com o neto, né? E eles não têm essa segurança da posse, né? Essa segurança da propriedade, e também não consegue fazer nada, né? Não consegue financiar um material de construção, não consegue, dificulta a questão de endereço, tudo por aí vai. Então, esse trabalho hoje, a gente tem cerca de 70 núcleos em Sorocaba, até mais, né, priorizando 70 núcleos aproximadamente, com cerca aí entre 6 a 7 mil famílias que necessitam da regularização fundiária em áreas que realmente é possível fazer a regularização fundiária dentro da lei. São questões de loteamentos antigos, né, ocupações antigas, né, e principalmente a sua questão do fundo, né, porque a gente está trabalhando com REURB-S. Aí quando vem a REURB-E, a gente está tendo muita demanda também. Nós estamos a ponto de discutir mais aprofundadamente uma lei regulamentadora, né, um decreto regulamentador da REURB-E em Sorocaba, e essa captação de recursos. Nós temos hoje o Fundo Municipal de Habitação. Ele existe, mas ele não é fomentado. Então, uma das grandes preocupações que eu tive numa reunião sexta-feira retrasada com o prefeito, eu falei com ele assim, eu preciso alimentar o fundo, e eu vou fazer assim, assim, assim para alimentar. Uma das possibilidades realmente é um percentual do que a gente faz de REURB, uma parte do IPTU seja revertido, né? Nada mais justo, a área de regularização fundiária seja revertido para o fundo. Uma parte das novas edificações possam ser revertidas para o fundo, como se fosse o que o plano diretor de São Paulo chegou a discutir, né? Aquela cota solidariedade de uma maneira diferenciada, né? Mas que sirva para abastecer esse fundo, assim como essas possibilidades REURB-E praticamente seriam integrais no fundo. Além do que outras perspectivas que nós temos, que eu apresentei para o prefeito, que seria a questão do PEUC e principalmente do IPTU progressivo no tempo. Eu tenho muita vontade de começar primeiro, porque a gente sabe que é uma resistência mercadológica terrível nessa parte, mas a primeira alternativa seria começar com os prédios abandonados. Então, em Sorocaba, a gente tem muitos prédios abandonados, principalmente construtoras que faliram. Estão virando pontos de tráfico de drogas, inclusive ocupações clandestinas mesmo. E assim, o meu medo é acontecer o que aconteceu em São Paulo, né? De pegar fogo, desabar um prédio com gente dentro. Isso aí é lamentável. Isso aí eu não posso permitir, na figura de arquiteto urbanista, permitir isso. Eu tenho que criar algumas ferramentas, né? Mesmo o nosso governo sendo de uma direita bem forte, de questão política, né, da sua linha, né, de política, mesmo assim tem uma parte social muito atrelada a essa do governo, e uma das possibilidades seria PEUC e IPTU progressivo no tempo desses prédios, dessas torres abandonadas. Porque se a construtora abandonou, se dependendo como for, a gente consegue entrar num acordo judicial, ver o que dá para fazer, se ela realmente vai abandonar, a gente usa outros instrumentos do Estado da Cidade, e por aí vai para a gente conseguir melhorar esse espaço. E abastecer o nosso fundo. Porque a gente entende assim, é uma vergonha Sorocaba, uma cidade de 700 mil habitantes, sai da região metropolitana, ela não ter... O fundo habitacional é zerado, zero, né? O recurso que às vezes entra no fundo é emenda parlamentar de vereador, entra 20 mil, 30 mil reais. Isso é uma vergonha para um ano todo de fundo habitacional. O que eu faço com esse recurso? Não dá para fazer nada, né? E se nós compararmos com outras cidades aqui da região metropolitana de Campinas, por exemplo, Indaiatuba tem um trabalho com habitação social espetacular, né? Dentro do seu fundo habitacional, São Bernardo, São Caetano, um trabalho
São Bernardo é incrível, né? O que desenvolve, e acredito que Ribeirão também deva desenvolver, né? Ribeirão Preto, com essas questões habitacionais. Então, assim, é uma preocupação nossa. Por quê? Maurício falou muito do Pacto Federativo, né? É inacreditável, né? Porque, assim, a Constituição Federal de 88 dá a liberdade aos municípios, mas não lhes garante liberdade. Então, você tem que criar, você tem que inovar, né? E uma coisa que foi aprovada, né, com o prefeito, já está certo, a gente vai criar na secretaria, vai ser a contribuição voluntária. Então, né, o prefeito deu aval na semana retrasada lá. Então, em cada carnezinho IPTU 2022, virá uma guiazinha lá de R$5. Você paga se você quiser e vai para o fundo habitacional, vai para o fundo de habitação social de Sorocaba. Né? Então, vai ser também uma ferramentinha que a gente vai colocar. A gente foi atrás de outras cidades que fazem. Então, são preocupações que nós temos. Né? E o dado da Laís foi muito fantástico, né? Mais que o dobro da necessidade de melhorias habitacionais do que propriamente construir. Se fosse só construir, o BNH tinha zerado o déficit habitacional e o Minha Casa Minha Vida tinha zerado o déficit habitacional brasileiro. Não é só construir, né? Muito pelo contrário, a gente tem que entender essas nuances. Por isso que eu sempre gosto de falar, apesar de ser o Casa Nova Sorocaba, uma nova casa, é uma das vertentes. Nós vamos ter lotes, vamos ter plantas sociais, nós vamos ter banco de materiais, nós vamos ter assistência técnica para promover melhorias dessas edificações. Bom. Obrigada, Thiago. O Maurílio quer fazer algum comentário, a Laís, sobre as considerações do Thiago. Algum dos convidados, pessoal que está participando. Eu queria perguntar sobre a questão dos prédios abandonados. E se foi estudada ou pensada a questão da locação social. Muito bem, Laís. Locação social é a minha menina dos olhos para se aplicar, né? Eu queria colocar nesse primeiro momento a locação social já nesses empreendimentos do Casa Nova Sorocaba para serem construídos, mas eu percebi que a prefeitura ainda está numa remodelação, nós temos muito poucos servidores e a gente não conseguiria dar conta. Imagina que eu tenho hoje na atividade cerca de 20 servidores. Né? Nós temos mais alguns que estão em licença maternidade, afastamento por doença, estagiários. Então, uma secretaria de habitação com 20, 22 servidores é muito pouco, né, para fazer essa gestão. E eu sei, se você criar um negócio, vão falar assim, você criou, então toque que o filho é seu, cuide aí. Né? Então, assim, eu não ia criar algo que eu não conseguisse gerir, porque se é alocação social, eu entendo, né? Não sei se você entende assim também, Laís, que seria da prefeitura, seria municipal essa casa ou esse apartamento, né? Mas desses prédios abandonados, abandonados que eu falo é até em construção, tá? Você tem toda a carcaça, toda a superestrutura pronta, a vedação pronta, mas falta você colocar caixilharia, fazer rodar o elevador, tudo mais, né? Ou seja, você precisa revestimento, instalações e tal. Então, nesses empreendimentos, talvez para o município, nessa questão de IPTU progressivo, apertar as construtoras que faliram ou verificar como que está, quem é o proprietário, que uma das possibilidades seria, tá bom, então, vamos reverter alguma dívida que você possa ter, muitas vezes o cara está devendo IPTU, a gente pode reverter isso em locação social. Né? Então, isso possa ser uma ideia, mas é uma das grandes possibilidades, né, que nós temos para implementar, que seria isso, né, desses prédios abandonados. Porque eu entendo o que você está falando, já é naqueles prédios abandonados, construídos, bonitinho, tudo pronto, só precisa de um tapa para você mudar, né? Esses, dá uma segurada aí que a gente precisa muita base ainda para conseguir, você sabe como é só, né? Então, precisa, né, ter cuidado com essas questões aí. Então, primeiro eu vou nos prédios abandonados pelas construtoras que faliram, depois a gente vai em doses homeopáticas conseguindo esmiuçar o estatuto da cidade.
fazer um comentário, mais uma perguntinha? Posso fazer, Lígia? Tá. Bom, eu vejo que uma das preocupações do Tiago é a escala, é conseguir atender aí, né, nas suas diversas facetas, a demanda no município, né? E isso é uma dificuldade do Brasil, né, inteiro. E a gente recorre muitas vezes assim para conseguir, né, atender uma quantidade maior de pessoas às construtoras. No entanto, né, o Brasil grande parte das cidades assim das construções são irregulares, né? São autoconstruídas, né? Não teve orientação nem técnica de nenhum profissional, não tem a regularidade, né, da edificação e etc. E eu vejo assim que a autoconstrução no Brasil, ela é uma indústria, né? Ela tem ferramentas, ela tem um certo nível de conhecimento técnico, né? E inclusive conhecimentos que muitas vezes a faculdade ainda não assimilou, né? Não trouxe para dentro do ensino sobre a autoconstrução, que acho que é uma coisa que seria muito importante. E aí eu pergunto, né, se a prefeitura chegou a pensar, né, em como que poderia utilizar essa mão de obra da autoconstrução, né, ou a mão de obra geral aí que está espalhada na cidade, né, para participar dessa política. Eu vejo que um dos grandes problemas é a forma de contratação, né, que ela é complicada no caso público, tem que fazer licitações, etc. Mas contratações diretas, por exemplo, né, de pedreiros, de pintores, encanadores, arquitetos, etc. Pelo CPF mesmo, você acha que é possível entrar na política municipal? E aí, então, né, no caso, principalmente para melhoria habitacional e etc., utilizar essa força de trabalho, né, que construiu a cidade, né, para participar também, não só a construtora, não ele ter que entrar numa construtora para poder participar da política, mas ele, né, como pessoa, poder participar. E a outra coisa é sobre a política urbana, de uma maneira geral, né? Eu sou de Ribeirão Preto, conheço bastante o interior, sei que muitas vezes, ainda existem muitas áreas rurais, inclusive, né? E há uma pressão quase que constante de expansão urbana, né? E essa expansão urbana, né, sem planejamento, ela muitas vezes é prejudicial para o município. Primeiro porque ela aumenta muito o custo da terra. Então, da noite para o dia, né, uma área que era rural e passa a ser urbana, ela se valoriza aí 300%, 500%, né? E esse dinheiro, esse recurso, essa valorização, né, que na verdade é fruto de uma decisão pública, né, da expansão urbana, ela fica só para o proprietário da terra. Ela não volta para o município, essa valorização da terra, né? E aí eu tive a oportunidade de participar da revisão do Plano Diretor de Sumaré, isso lá em 2012, 2011, em que a gente pensou nessa expansão urbana, né, no instrumento que está previsto no Estatuto das Cidades, possivelmente esteja também no Plano Diretor, que na verdade, com o princípio da justa distribuição dos ônus e benefícios da cidade, né, do desenvolvimento urbano. E era o instrumento da recuperação pública da mais-valia da terra privada. A recuperação, aquela valorização que tem quando há uma mudança na legislação ou quando há um investimento público, e parte dessa valorização possa ser retornada para o município por instrumentos que ele possa criar, né? Então, a pergunta é se, dentro da política urbana, né, além dos instrumentos que você mencionou, se seria possível, talvez, assim, a gente usar instrumentos como esse de recuperação da mais-valia. Então, nem uma questão, né? Mais uma fala muito, muito legal, assim, da parte da questão da mão de obra, porque nossa, essa é a grande, como eu posso dizer, a minha alegria
de poder participar de um momento assim, né? Você, Laís, a gente já teve uma oportunidade, né, dos professores debaterem o plano habitacional, e muito legal assim, porque a gente está tudo na mesma visão, né? E assim que eu cheguei na secretaria, uma das preocupações minha era essa questão da mão de obra. Por quê? Nós temos alguns espaços, eu não vou nem chamar de núcleos, né, porque não foram identificados como área de especial interesse social, mas que realmente houveram ocupações recentíssimas, principalmente nós passamos por sérios problemas, não sei se você acompanhou, mas de caça prefeito, volta prefeito, caça prefeito, entra prefeita, e isso gerou na cidade uma série de problemas, principalmente de invasões recentíssimas, que já a pessoa invadiu e o proprietário já entrou no judiciário, ou seja, é reintegração de posse clara, iminente, era loteamento que estava em construção e houve invasão. Nossa, terrível, terrível. Então, o que vai acontecer? A minha preocupação era justamente assim, tá, eu vou ter 200, 300 pessoas saindo dessas ocupações e elas vão para onde? Adianta eu dar um lote para ela e ela não conseguir construir, não ter recursos para isso? Então, uma das preocupações nossas foi, primeiro, vamos cadastrar as pessoas, entender essas pessoas, e aqui em Sorocaba a gente tem Senai, 2 Senais principalmente, e uma secretaria, o nome é gigantesco, mas Secretaria de Geração, Renda, Turismo, Trabalho, une tudo. E ela faz muita parceria. Então, a gente já fez com essa secretaria uma possibilidade de 50 vagas para curso voltados para a construção civil, para que a gente consiga, pelo menos, inserir essas pessoas nesse contexto. Porque a minha ideia era, ou a pessoa consegue, eu sempre gosto de falar, né, aquela mão de obra, tornar profissional a mão de obra irregular. Né? Então, essa é a grande questão, né? Que ele possa melhorar cada vez mais e até mesmo ir para o mercado formal, se ele desejar e tudo mais. Né? Então, a preocupação é que, primeiro, essas pessoas consigam melhorar suas casas, consigam ir para os lotes sociais e fazer. Então, eu estava, na minha cabeça, primeiro eu estava pensando com essas pessoas que sofrerão, infelizmente, a sua reintegração de posse, né, dessas áreas. A gente já tentou algumas negociações e tudo mais. Mas, no segundo momento, e isso é uma preocupação do prefeito, não partiu nem de mim isso, é que ele gostaria muito que o nosso jurídico vinculasse na licitação a contratação de força de trabalho, um percentual de Sorocaba e especialmente, muitas vezes, desses núcleos irregulares ou dessas áreas próprias de invasão, para que a gente possa girar, né, essas famílias, né, que elas possam participar. Esse é um modelo mais fantástico, ela possa participar da construção daquilo que pode ser seu. Né? Então, essa situação, óbvio, que ainda a gente está na visão de inserção mercadológica, mas com esse seu apontamento, quem sabe a gente consegue muito mais pensar numa menor escala, e a gente tem essa possibilidade da menor escala. E a gente vai trabalhar com a menor escala, não é para 2021, mas 2022, que a gente vai pegar um terreno, lotear ele em 10, 12 lotes, e a gente vai trabalhar com esses lotes. E aí que a gente vai captar, às vezes, a microconstrutora, que às vezes nem é nome de construtora, ou até mesmo fazer algo mais voltado para essa força de trabalho informal, né? Então, a gente tem essa possibilidade, essa é a nossa ideia. Principalmente com os lotes sociais, a nossa ideia é essa, não serão com construtoras, serão com essas pessoas. E quem sabe, a nossa ideia, né, a gente pode ampliar, porque a gente ia oferecer a planta e oferecer o material. Por que não a prefeitura pode, dentro desse recurso, né, pode contratar o arquiteto e contratar a mão de obra, né, através do CPF e ver as viabilidades. Dentro do serviço público tudo é jurídico, né, e parecer jurídico. Mas isso é uma possibilidade, né? Isso eu não tinha pensado, isso pode ser algo bem legal. E por fim, essa recuperação da mais-valia, né?
discussão, né? Quando o plano diretor tem um poder inacreditável para fazer algumas pessoas ganharem rios de dinheiro da noite para o dia, né? E reverter um péssimo desenvolvimento para a cidade. Uma das possibilidades que eu já pensei é justamente nessa contribuição de melhorias. Bater bem pesado nesses novos loteamentos de expansão, condomínios de expansão e essa contribuição de melhorias. Então, esses novos empreendimentos, não esses voltados ao interesse social, mas esses outros que a gente possa aproveitar da contribuição de melhorias, sim, né? Porque são ganhos inacreditáveis, principalmente em loteamentos, né? Aí na construção de prédio ainda o ganho é mais ou menos, mas a parte de loteamento e condomínio é um ganho acima do convencional, principalmente nessas áreas periféricas, que causam um dano terrível de infraestruturas, de mobilidade urbana, planejamento rural. Sorocaba tem 14% rural. Desses 14%, quase que 60% está em área de aquífero, é só córrego que tem, não dá para plantar nada, né? Então, a gente tem essa preocupação, sim. Essa contribuição de melhorias está na nossa pauta lá. Legal. Obrigada, Thiago. Bom, passou super rápido, né? Até levei um susto de olhar o relógio. Acho que tem bastante coisa que a gente ainda poderia conversar e debater. Eu queria, da minha parte, parabenizar e falar que é muito legal você trazer a parte da universidade, né? Já que somos colegas aí no curso da Uniso, que a gente tem esse problema de distanciamento da academia e da prática, né? Principalmente aí que a gente trabalha em pós-graduação, dissertação, tese, e esse distanciamento do que realmente se faz. Então, quando a gente aproxima essas esferas, né, porque uma deve alimentar a outra, como o caso de trabalhar no diagnóstico com alunos, isso é muito engrandecedor, acho que para todas as partes, né? Eu também fiquei me questionando sobre a questão de participação popular, se no processo de projeto, no processo de construção, né, que foram coisas que o Maurício comentou também, e que a gente não pode descartar mercado, construtora, mas a gente também tem que, né, considerar a participação da população para atender essa qualidade. E o Thiago respondeu aí todas as questões. E, claro, não são todas as questões dentro do tema, né? Acho que tem muito mais. Mas a gente pode também promover outras atividades sobre isso. A gente vai ter a live com a Laís, né, na semana que vem. E a gente pode ter outras ideias, outras atividades, né? Seja live, outras entrevistas, para que a gente amplie essa discussão entre nós, com os alunos, né, e com a comunidade em geral. Obrigada a todos os convidados, né, obrigada principalmente ao Thiago, né, que se dispôs a nos atender aí a entrevista, a essa conversa. Não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração, senão eu vou começar a finalizar a nossa entrevista de hoje. Só agradecer a participação aqui, desculpa, e estou à disposição aí para as próximas etapas aí da vida que vier. Legal, obrigada, Parabéns Maurício. pelo trabalho, Obrigada, viu, gente? Obrigada, Laís, também pela participação. Você a gente vai ver logo mesmo. Eu que agradeço a professora Paola, você, Lígia, Tiago, Maurílio, que a gente está junto na luta aí. E agradeço muito, e todo mundo que participou também. Semana que vem a gente está junto de novo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Então, pessoal, vou encerrando a entrevista por aqui. Agradeço demais os convidados em nome do curso, em nome da Uniso. Espero que a gente se encontre em breve e numa situação até mais propícia para se desenvolver mais coisas. Muito obrigada, boa noite a todos e até mais. Até. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.